Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Como deu para ver, nem tudo está 100% ainda. Meus amados, eu estava ali adorando a Deus, vendo tudo acontecer, e eu pensei comigo, eu não estava louco quando eu vim nesse prédio, aquele negócio todo desarrumado, uma oficina abandonada, e eu visualizei isso que a gente está vendo hoje aqui. Eu sei que mesmo muita gente da nossa igreja demorou a imaginar como seria, mas naquele dia que eu vim aqui, que eu olhei essa oficina, isso aqui é uma oficina cheia de óleo no chão, tudo sujo, e eu vi exatamente isso que a gente está vendo hoje aqui. Eu louvo a Deus por isso. Em nome de Jesus, em nome da Igreja Batista Vida Nova, eu quero agradecer a presença de todos, dos nossos convidados, você que está nos honrando com a sua presença. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Espero que você sinta-se bem no nosso meio e que você volte outras vezes. Eu quero agradecer a você que não faz parte de igreja nenhuma, que aceitou o nosso convite e está aqui hoje. Quero agradecer a sua presença também, você que faz parte de uma outra comunidade cristã, mas que veio prestigiar a nossa inauguração. Quero agradecer a presença dos pastores, dos colegas, amigos pastores, pastoras também que estão presentes. Eu fico muito grato com a presença dos pastores aqui, porque isso mostra que a gente está amadurecendo e a gente não está mais vendo a igreja do outro como concorrência, mas como parceiros, servos do mesmo Senhor, que trabalhamos com o mesmo objetivo. Amém? Então quero agradecer a presença de todos, sejam muito bem-vindos a esse lugar. Meus amados, eu também quero, antes de entrar na mensagem de hoje, eu quero também registrar aqui o agradecimento às pessoas da nossa igreja, a todos que contribuíram, a todos que ofertaram, que trabalharam durante esses 6 meses. Olha, que 6 meses, viu? 6 meses de trabalho aqui, de dia e de noite, começando cedo e ficando até 10, 11, meia-noite. Então teve uma turma aí que trabalhou para valer. Eu quero agradecer aqueles que trabalharam para valer, quero agradecer aqueles que trabalharam só um pouquinho, mas eu quero agradecer em nome de Jesus a todos os que contribuíram. Eu não poderia deixar de registrar aqui um agradecimento especial. Ele nem deve estar aqui, deve estar por aí, ao Genaldo, que assumiu essa reforma. Eu estava lá na escola também com a outra reforma, e ele assumiu aqui e eu assumi lá, e realmente foi uma ajuda de grande valor, e também todos os outros que contribuíram. Fica aqui o nosso muito obrigado. Eu sei que vocês não fizeram para mim, fizeram para Deus, e que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Meus amados, eu estava pensando, já há algum tempo que eu penso sobre isso, o que nós iríamos ministrar na inauguração. Já faz algum tempo que eu venho pensando e orando sobre isso. E o que Deus colocou no meu coração é que eu deveria ministrar algo que refletisse a essência da nossa igreja. Ministrar algo que refletisse aquilo que nós vivemos no dia a dia, aquilo que nós pregamos no dia a dia. Eu imagino que algumas pessoas estão vindo aqui pela primeira vez, a nossa igreja, esse lugar todo mundo, né? Mas de repente você está sem igreja, de repente você está pensando em fazer parte dessa igreja, e você deve estar se perguntando, o que essa igreja crê, como é que é essa igreja? E eu gostaria de aproveitar esses 2 dias, hoje e amanhã, para estar ministrando algo que eu sei que faz parte daquilo que nós pregamos aqui todo domingo, daquilo que nós ministramos nessa igreja, daquilo que nós cremos. E se tem algo que reflete aquilo que nós ministramos nessa igreja todo domingo, é sobre a graça, sobre o evangelho da graça de Jesus. E eu achei perfeito, na inauguração desse novo espaço, nós estarmos ministrando sobre a graça do Senhor. Então o tema da mensagem de hoje é uma igreja para pessoas imperfeitas. Você deve ter recebido um esboço na entrada, com os pontos da mensagem, aí na cadeira da frente, não em todas as cadeiras, porque é outra coisa que não ficou pronta, você está vendo aí,
mas tem caneta suficiente. Se você também ler essa caneta, você vai ver que tem uma frasinha pequenininha assim: uso exclusivo nas celebrações. Você sabe o que significa isso, né? Que amanhã, quando você vier para o culto, ela está aí de novo, né? Então você pega essa caneta aí, pega o seu esboço e ao longo da mensagem você pode estar anotando aquilo que Deus for falando ao seu coração. Então o tema da mensagem: uma igreja para pessoas imperfeitas. O texto que nos inspirou, Lucas capítulo 5, versículo 31 e versículo 32, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Você pode fechar os seus olhos, você pode orar comigo nesse instante. Ore por duas pessoas. Por você, para que Deus abra o seu coração, a sua mente. E ore por mim, para que Deus me use como um instrumento para abençoar você e edificar você nessa noite. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor já tem feito, mas por tudo que o Senhor vai fazer neste lugar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te entregar, te consagrar este momento. E damos toda a liberdade ao Teu Espírito Santo para falar aos nossos corações. E nós repreendemos, Deus, toda a ação do inimigo, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a ação do inimigo para tentar impedir ou atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Deus, não permita que as minhas imperfeições, que os meus defeitos, que as minhas falhas sejam um obstáculo, sejam um empecilho na ministração da Tua palavra para essas pessoas que estão aqui, que o Senhor conhece, que o Senhor ama e que o Senhor já preparou algo especial para cada uma delas. Em nome de Jesus, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Então, Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32 diz: respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus está falando isso daqui para as pessoas imperfeitas. Ele está dizendo que Ele veio a este mundo para os imperfeitos, para os doentes espirituais e para os pecadores. E essa é uma excelente notícia, essa é a boa nova do Evangelho. Jesus não veio para os perfeitos, Jesus não veio para aqueles que se acham puros, mas Jesus veio para aqueles que reconhecem que estão doentes, que são pecadores. Então, se você reconhece que é imperfeito, se você reconhece que é pecador, se você reconhece que necessita da misericórdia e da graça de Deus na sua vida, então você está no lugar certo. Aqui é o lugar para pessoas imperfeitas. Meus amados, assim como os moradores das grandes cidades, já sem perceberem, respiram o ar poluído dos escapamentos dos carros, das chaminés das indústrias, espiritualmente falando, nós também estamos respirando inconscientemente, respirando um outro tipo de ar poluído. É o ar poluído da ausência de graça e o ar poluído da ausência de amor. Para onde você vai, você está respirando esse ar poluído da ausência da graça de Deus. Nós temos vivido num mundo literalmente sem graça. Poderíamos dizer no mundo desgraçado, ou seja, sem a graça de Deus. Desde que nascemos, já entramos nesse meio e começamos a viver neste mundo que tem a ausência da graça de Deus. Um mundo onde nós aprendemos desde cedo a merecer e fazer por merecer. Ninguém recebe nada de graça. Lembra quando você era pequeno e seu pai dizia: se você passar de ano, eu vou comprar aquela bicicleta para você, mas se você não passar, você vai ficar de castigo.
Então, desde muito cedo nós aprendemos e fomos treinados, e não é errado o pai fazer isso, mas olha só, desde muito cedo nós estamos vivendo nesse ciclo de ausência de graça. E você tem que merecer, você tem que fazer por merecer, porque senão você não ganha. A ausência de graça se reflete em coisas simples, e a gente nem percebe. O aluno lá na escola faz uma prova e entrega ao professor. E depois o professor devolve essa prova a ele com o que destacado? Com os acertos dele destacado? Não. O que é que volta destacado de vermelho, circulado com uma seta? Os erros. Mesmo que os acertos, ele tem tirado 9 na prova, mas os erros sempre é o que voltam destacados, não os acertos. Os nossos erros sempre chamam mais atenção do que os nossos acertos. No mundo é assim. Não interessa o que você fez de bom. Se você vacilar uma vez, não precisa ser muitas vezes, se você vacilar uma vez, Ele irá punir você. Esse é o mundo da ausência de graça. No mundo dos negócios, não há lugar para os que fracassam, não há lugar para os que estão abaixo da média. A revista Fortune, anualmente ela divulga a lista das 500 pessoas mais ricas do mundo. E eu pergunto, qual é a revista que divulga o nome das 500 pessoas mais pobres do mundo? Não interessa a ninguém. Todo mundo quer saber quem são os mais ricos, porque todo mundo quer estar perto do mais rico, quer ser amigo do mais rico, mas ninguém está interessado em saber quem são os mais pobres. Nas empresas, às vezes eu vou a algumas empresas e eu fico olhando algo muito interessante, que se você quiser pelo menos uma farda decente, você tem que subir de cargo. Vocês já viram como algumas empresas vestem os funcionários da limpeza? Todo mundo do escritório bonitinho, casaquinho bonitinho. E você viu como é a farda do pessoal da limpeza? Parece um saco, com 2 buracos aqui para botar os braços, 2 buracos para botar as pernas e um buraco para botar o pescoço. Quer uma farda melhor? Então suba. Vá a cargos mais altos. Coisas simples no dia a dia, mas a gente não atende para isso. Sabe? E na igreja? E na igreja cristã, será que essa realidade é diferente? Será que na igreja cristã, será que na igreja esse ar poluído não existe? Lamentavelmente, muitas vezes na igreja cristã também estamos respirando, sem nem perceber, o mesmo ar poluído da ausência da graça. É impressionante como a religiosidade pode oprimir as pessoas, em vez de libertar, como Jesus prometeu. É impressionante como a religiosidade de algumas pessoas pode colocar fardos nas pessoas, fardos de culpa, ao invés de aliviar da carga do pecado, como Jesus havia prometido. Pense comigo, o que é que as pessoas buscam quando vêm à igreja? O que é que as pessoas buscam quando vêm à igreja? Elas buscam amor, elas buscam serem amadas, elas buscam a graça de Deus, elas querem ser acolhidas. Mas é isso que elas encontram sempre que vêm na igreja? Às vezes sim, às vezes não. Infelizmente, muitas vezes não. Às vezes nós como igreja, eu não estou falando da outra igreja, estou falando nós como igreja. Às vezes, em vez de transmitirmos o amor e a graça de Deus para as pessoas que chegam no nosso meio, às vezes o que nós temos a oferecer é julgamento, crítica, condenação. Foi feita uma pesquisa entre os americanos têm muitas dessas pesquisas, tem o Instituto Gallup que faz muitas pesquisas nessa área. Aqui no Brasil a gente não tem muitos dados, então, mas a realidade não chega a ser diferente. Foi feita uma pesquisa entre os americanos
em que foi feita a seguinte pergunta, abordava as pessoas na rua e fazia a seguinte pergunta: quais são as palavras que vêm à sua mente quando você escuta a palavra cristão? Aborda a pessoa na rua, qualquer pessoa, e pergunta: qual a palavra mais frequente que vem à sua mente quando você escuta a palavra cristão? Ok, cristão, você pensou em quê? E pasmem, sabe quais foram as expressões mais frequentes que as pessoas citaram que vinha à sua mente quando ouvia a palavra cristão? Barulhentos, oponentes dos direitos dos homossexuais, prepotentes, hipócritas, esquisitos, antiquados. Entre as mais citadas não tinha nada como amorosos, gentis, pacientes, honestos, amigáveis. Nenhuma dessas expressões citadas pelas pessoas entrevistadas tinha sequer o cheiro da graça de Deus. O que será que está acontecendo? Como a igreja de Cristo pode não refletir a graça de Cristo? E o que é essa graça que eu tanto falo aqui? De repente você está se perguntando: que graça é essa? Eu diria que a graça de Deus é um sistema de Deus no qual os imperfeitos, os fracassados, os abaixo da média, os pecadores, recebem o favor divino mesmo sem merecer. Isso é a graça de Deus. É o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. O maior favor que Deus dá aos imperfeitos, os pecadores, aqueles que não merecem, é a salvação, que não vem pelas obras, mas vem por meio da fé, vem pela graça, de graça, sem que você precise merecer ou pagar por ela. Meus amados, é compreensível que haja falta de graça nas ruas, nas faculdades, nas instituições seculares, no mundo dos negócios, mas faltar graça na igreja, o lugar criado por Deus para ser um mensageiro do amor de Deus entre os homens, é simplesmente inadmissível. Diante desta realidade, claro que tem as suas exceções. Diante dessa realidade, então, o que devemos fazer? Devemos fazer com alguns, depois que vê essa realidade, eles desistem da igreja? Devemos então desistir da igreja? Devemos então sair da igreja? Eu afirmo categoricamente que não. Porque a igreja, ela é um projeto de Deus, a igreja é um projeto de Jesus. A igreja é a razão pela qual Jesus veio a este mundo e deu a vida. A palavra de Deus diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. A igreja é a razão pela qual Jesus deu a sua vida. A igreja é a razão pela qual Jesus prometeu que voltaria a este mundo. Ele disse que voltaria sobre as nuvens para buscar a sua igreja. A igreja foi chamada por Jesus de a sua noiva. Então nós não podemos desistir da igreja. Ela é importante demais. Então o que nós vamos fazer? O que temos que fazer é nos colocarmos à disposição de Deus para nos usar como instrumento, para transformar a igreja no celeiro da graça de Deus nessa cidade. É isso que nós temos que fazer. Então não importa quem você é, não importa os seus defeitos, não importa as suas qualidades, eu quero convocar você para juntos fazermos da igreja o celeiro da graça divina, um lugar onde as pessoas imperfeitas sejam bem-vindas. Você pode dizer amém?
A pergunta que vamos responder hoje, isso era só a introdução. A pergunta que vamos fazer e responder nessa noite é a seguinte: o que temos que fazer para nos tornarmos uma igreja para pessoas imperfeitas? O que temos que fazer para nos tornarmos uma igreja para pessoas imperfeitas? Você já pode completar no seu esboço. Primeira coisa, para nos tornarmos uma igreja para pessoas imperfeitas, precisamos trocar a condenação pela aceitação. Complete aí. Para nos tornarmos uma igreja para pessoas imperfeitas, precisamos trocar a condenação pela aceitação. Romanos capítulo 15, versículo 7, diz o seguinte: portanto, aceitem uns aos outros, para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Observe que aqui não está falando sobre tolerância. Tolerância é um substituto barato da aceitação. A tolerância, ela diz: eu não tenho nada a ver com a sua vida, então faça dela o que você quiser. Aceitação não, eu amo você, independente dos seus defeitos. Eu amo você. Olha o que o texto está dizendo: aceitem uns aos outros, não de qualquer jeito, mas da forma como Cristo aceitou vocês. Qual foi a forma que Cristo aceitou você? Você se conhece. Você sabe a forma como Cristo aceitou você. Sabe, o que o mundo lá fora mais precisa mais do que tudo, é da graça de Deus. Mas não uma graça teórica, e sim uma graça encarnada, com pele. É por isso que quando as pessoas vêm à igreja, alguém que é sem igreja, e vem à igreja, e não se sente acolhida, eu espero que você hoje tenha se sentido acolhido, se não foi, me perdoe, a gente ainda está meio destreinado, a recepção ainda ficou tentando se achar. Mas quando as pessoas que não têm igreja, vêm a uma igreja, e não se sentem acolhidas, não se sentem amadas, elas ficam tristes, outras ficam chateadas, e elas já decidem logo quando entra e diz: eu não volto mais aqui. Eu não volto mais nesse lugar. Ninguém falou comigo. Eu não me senti bem-vindo aqui. Sabe, as pessoas não esperam se sentir amadas e acolhidas no shopping. Você já viu alguém dizer assim: eu não vou mais no Midway, porque eu fui lá no Midway e não me senti muito acolhido lá, não me senti amado lá. Eu entrei, andei pelos corredores do Midway e ninguém falou comigo, não volto mais, vou no Natal Shopping. Dizem que é pior. Mas ninguém fica chateado porque vai no shopping e não se sentiu amado no shopping. Mas quando vem na igreja, se sente triste, chateado. Sabe por quê? Porque as pessoas vêm à igreja com as mesmas expectativas de alguém que vem a Jesus. E elas estão certas. Porque afinal de contas a palavra de Deus diz que nós como igreja somos o quê? O corpo de Cristo. Deveríamos agir como o corpo de Cristo. Então quando as pessoas vêm à igreja e vêm com a mesma expectativa de alguém que está vindo até Jesus, elas estão certas. Se elas não se sentem amadas no nosso meio, quem está errado somos nós. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é parte desse corpo. Então as pessoas estão certas em virem à igreja com essas expectativas, de se sentirem amadas, acolhidas, bem recebidas, porque nós somos chamados para ser o corpo de Cristo. E é assim que elas se sentiriam se elas fossem de fato ao Cristo. Meus amados, Jesus continua presente, a sua graça continua presente, mas as pessoas que ainda não o conhecem
nunca sentirão essa graça e esse amor, enquanto essa graça e esse amor não foi encarnado através do seu corpo aqui na terra, que é a igreja. Quando Jesus estava aqui em carne, ele pessoalmente tocava as pessoas, tocava os intocáveis, os leprosos, os pecadores. Mas quando ele parte, ele morre, ressuscita e parte, ele nos envia para sermos o seu corpo. Então é nosso dever tocar as pessoas, tocar os intocáveis, atrair os imperfeitos, como Jesus fazia. E sem conhecer a graça de Deus, as pessoas viverão para fugir dele. Você sabia disso? Se as pessoas não conhecerem, não sentirem a graça de Deus, elas vão viver para fugir de Deus. Sabe por quê? Porque automaticamente, sem conhecer a graça, elas se sentem rejeitadas, inaceitáveis diante de Deus. A maioria das pessoas conhecem ou reconhecem que a coisa certa a ser feita seria comprometer as suas vidas com Cristo. Elas reconhecem que a coisa certa a ser feita seria aceitá-lo como o Senhor de suas vidas. Mas elas adiam isso e deixam para depois. Sabe por quê? Porque elas dizem que não estão prontas para fazerem isso. E por que elas não se acham prontas para entregar a sua vida a Jesus? Porque elas acham que ainda precisam consertar um bocado de coisa na vida delas para depois fazerem isso. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu não estou pronto, ainda tem coisas que eu preciso ajeitar, coisas que eu preciso abandonar, coisas que eu preciso parar de fazer, porque na cabeça de quem está lá fora, a igreja é lugar para gente perfeita. Então, se eu ainda pratico algumas coisas erradas, você ainda tem comportamentos ou hábitos pecaminosos na minha vida, então eu não posso ir para aquela igreja porque eu tenho que me consertar primeiro. Eles não conhecem a graça de Deus, então eles fogem de Deus. É irônico. As pessoas estão fugindo exatamente daquele que é o único que pode consertar as suas vidas. Jesus nunca, preste atenção, se você está aqui hoje e você pensava assim, então preste atenção. Jesus nunca exigiu que alguém se consertasse para depois chegasse a Ele. Pelo contrário, olha só o que ele diz, Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Em outras versões, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então como é que você está? Você está cansado, sobrecarregado, cheio de culpa, cheio de defeito, cheio de pecado? Então você está pronto para se chegar até Jesus. É isso que ele está falando. Isso é a aceitação. Essa é a aceitação verdadeira. Você não precisa se consertar, você apenas precisa estar disposto a permitir que Jesus conserte você. Você não precisa aliviar a sua própria carga de pecado e de culpa, você só precisa deixar que Jesus faça isso por você. Deus não precisa mais dos seus sacrifícios para te salvar. Sabe por quê? Porque Ele já se satisfez com o sacrifício que Jesus fez por você. Deus não precisa da tua perfeição para te salvar. Sabe por quê? Porque Deus já se satisfaz com a perfeição de Jesus que habita em você, ou que habitará em você quando você o convidar. Você não tem que se sacrificar para ser aceito por Deus, apenas se aproprie do sacrifício de Jesus. Você não precisa ser perfeito para ser aceito por Deus, apenas se aproprie da perfeição de Jesus. Quando você convida Jesus para morar no seu coração, para ser o teu Senhor, e Deus olha para você, Ele não vê os teus defeitos, Ele vê a perfeição de Jesus que habita em você.
Mas por que, apesar desse evangelho da graça, tantas pessoas fogem de Deus? Fogem porque têm a sensação de que Deus está contra elas e não a favor delas. E por que elas têm essa sensação de que Deus está contra elas? Porque é isso que muitas vezes eles veem encarnado na igreja. Às vezes nós criamos, em vez de criarmos a cultura de venha como você está, nós dizemos vá se consertar para depois vir. Aceitação é atrair alguém para um relacionamento sincero, transparente, mas sem julgamento e sem condenação. Deus não colocou a igreja na terra para julgar os homens, para condenar os homens, não. Então, em vez de criarmos uma cultura do venha como você está, nós estamos dizendo para as pessoas que Deus não aceitará elas, a menos que elas mudem. E às vezes, na tentativa de tornar as pessoas aceitáveis diante de Deus, às vezes queremos fazer isso. Nós queremos pegar as pessoas e do nosso jeito tentar fazer com que elas sejam aceitáveis diante de Deus. Às vezes nós pegamos e damos a ela um caminho de restauração de fachada. Como é que é isso? Às vezes nós dizemos para elas assim, olha, pare de fumar, pare de beber, pare de dizer palavrões, pare de usar drogas, venha regularmente à igreja e você é um dos nossos. Mesmo que interiormente ainda seja dominado pela ganância, pela inveja, pela maledicência, pela imoralidade, luxúria, soberba, não interessa. É só você dar uma ajeitada na fachada, falar como crente, pentear o cabelo como crente, se vestir como crente, parar de dizer bom dia, boa tarde, boa noite e dizer a paz do Senhor, graça e paz. Vir para o culto, ok, você é um dos nossos. Então, às vezes, a igreja, na tentativa de fazer um trabalho que não é dela, que é restaurar as pessoas, consertar as pessoas, ela termina oferecendo às pessoas um caminho de reforma de fachada. E sabe o que acontece? Algo terrível. Em vez de formarmos discípulos verdadeiros, nós terminamos formando um grupo de religiosos de máscaras, que não conhecem verdadeiramente o poder restaurador da graça de Deus. Apenas esconda e vai ficar tudo bem. Na verdade, nós temos que desistir de querer consertar as pessoas. Isso não é tarefa nossa. Isso é tarefa de Deus, do Espírito Santo de Deus. O que nós temos que fazer como igreja é amar as pessoas, aceitar as pessoas, atrair essas pessoas, apresentá-las a Deus, religá-las a Deus através de Jesus, para que Ele as restaure. Imagine se um dia você encontrasse um quadro de Monet ou de Picasso. Você sabe que isso é muito valioso. Mas esse quadro está lá cheio de lama, está sujo com lama. O que você faria? Você se concentraria na lama e desprezaria a obra de arte? Ou você se concentraria na obra de arte e desprezaria a lama? Se você entender um pouco de arte, você vai se concentrar na obra de arte e não na lama. Uma outra pergunta, então você pegou esse quadro caríssimo, sujo de lama. Você vai remover a lama por conta própria? Você vai em casa, pega um pano com água sanitária e vai passar para tirar a lama? Ou você vai levar para um especialista em restauração de obras de arte para tirar a lama? Se você entender um pouco de obras de arte, você não vai retirar a lama por conta própria, você vai levar para um especialista fazer isso. Meus amados, nós somos as obras-primas de Deus. Você é obra-prima de Deus. Diga para a pessoa do seu lado, você é obra-prima de Deus. Mas todos nós, inclusive você,
Está sujo de lama. Que lama é essa? O pecado. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, não há um justo sequer sobre a terra. Somos obras de arte, sim, mas de certa forma fomos danificados pelo pecado, fomos sujos pelo pecado. Então somos obras de arte sujas de lama, a lama do pecado. Não é papel da igreja retirar a lama dessas obras de arte. Sabe o que acontece quando a gente tenta fazer isso? Sabe o que acontece quando a gente tenta consertar as pessoas com as nossas regras, com as nossas imposições, colocando medo nas pessoas, agindo como detetive na vida dos irmãos? Sabe o que acontece? A gente danifica a obra de arte que Deus fez na vida daquela pessoa, ou que Deus poderia fazer ainda mais. Meus amados, lama de pecado em obra de arte de Deus deve ser tirada pelo especialista. E esse especialista é o próprio Deus. Sabe qual é o segredo para desenvolvermos uma cultura de aceitação? Eu falo uma cultura porque é algo que tem que ser no automático, é um hábito da igreja. Sabe o que é importante, necessário, o segredo para desenvolvermos na igreja uma cultura de aceitação, sem o julgamento e sem a condenação? É sermos capazes de lembrarmos quem éramos antes de sermos alcançados pela graça. O problema é que quanto mais tempo de crente nós temos, menos nós lembramos como éramos e como pensávamos e como agíamos antes de encontrar a graça. O segredo para sermos praticantes dessa aceitação é nos lembrarmos quem éramos antes de ser alcançados pela graça. Esse é o exemplo que Paulo nos deu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Olha o que Paulo diz. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Meus amados, Paulo não esquecia quem ele era antes da graça de Deus o alcançar. Ele era um perseguidor da igreja, ele era um assassino, um torturador. E esse fato de não esquecer quem ele era antes da graça o capacitava a aceitar os imperfeitos que Deus mandava até ele. Nós não estamos preparados para vivermos na graça, para aceitarmos as pessoas imperfeitas, enquanto não compreendermos e admitirmos quem nós éramos antes de sermos alcançados pela graça. Ou quem seria você se não fosse pela graça? Você tem essa dimensão, você consegue perceber isso? Quem seria você sem a graça de Deus? Quem era você antes da graça de Deus? Será que você não era um mentiroso antes de ser alcançado pela graça de Deus? Será que você não era um trapaceiro ou um adúltero? Um drogado, um alcoólatra, um imoral, um grosso, um ladrão, um cético, um incrédulo? Quem era você antes de ser alcançado pela graça? Quando você relembrar, como Paulo relembrou, quem ele era antes da graça, isso o capacitará a ser humilde e paciente para aceitar aqueles que Deus enviar com as suas imperfeições. Nunca esqueça quem era você sem a graça, pois isso capacitará você a ser humilde para receber os imperfeitos que Deus enviar até você. Amém? Segunda coisa que precisamos para sermos uma igreja onde os imperfeitos são bem-vindos. Para nos tornarmos uma igreja para pessoas imperfeitas, precisamos estar dispostos a correr risco, o risco de ser mal interpretados.
correr o risco de sermos mal interpretados. O grande argumento contra a cultura de aceitação e da graça de Deus na igreja, a cultura de venha como você está, é que as pessoas podem entender mal, pastor. Sempre que a gente começa a ministrar sobre a graça, sempre levanta alguém e diz: pastor, cuidado, porque as pessoas vão entender mal. Elas vão achar que esse negócio de graça é liberação para pecar à vontade. Isso é perigoso. Corremos o risco de sermos mal interpretados. Corremos o risco porque as pessoas podem confundir a aceitação da graça com a aprovação dos seus pecados, dos seus erros. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar e ensinar o evangelho da graça de Deus, ele também foi questionado sobre isso. Ele também detectou esse risco. Ele também foi confrontado com essa questão. Romanos capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Olha só o que diz aí. Portanto, ele está respondendo a esse questionamento. Então vamos pecar à vontade para que a graça de Deus seja também abundante? E aí ele responde: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Ele responde: é claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? A graça não é uma autorização para você pecar à vontade, meu querido. Eu digo mais: se quando você ouve falar sobre a graça de Deus, sobre a graça que aceita você com os seus defeitos e ama você com os seus defeitos, e isso dá a você vontade de pecar mais, isso revela algo muito sério sobre você. Isso revela que você não tem o Espírito Santo na sua vida. Porque quem tem o Espírito Santo e é revelado a ele a graça de Deus, sabe o que acontece? Ele se apaixona mais ainda por esse Deus que é capaz de aceitá-lo apesar dos seus defeitos. Ele quer estar mais próximo ainda desse Deus que o ama apesar dos seus defeitos. Se você estava ali e se esforçando para ser um pouquinho melhor e ouviu falar sobre a graça e que você não pode comprar a salvação, que ela já foi dada de graça por Jesus, e você diz: então eu vou para a gandaia, caiu a máscara. Você é um religioso que estava tentando comprar esse tempo todinho, tentando comprar e merecer a salvação. Mas se você é um discípulo verdadeiro e ouviu falar sobre a graça, então você se apaixona mais ainda por esse Deus. E você quer obedecê-lo mais ainda. Você quer agradá-lo mais ainda. Porque ele é maravilhoso. Porque mesmo que você nunca poderá pagar, ele te deu de graça essa salvação. Paulo sabia que a única esperança para uma transformação autêntica na vida das pessoas era um relacionamento com Deus e com a igreja de Jesus com base na graça. Ok, tudo bem, as pessoas podem entender mal? Podem. Elas podem entender a aceitação como permissão para continuar pecando? Podem. Mas se Jesus ensinou a graça, e Ele nos disse para ensinar esse evangelho da graça, e Ele aceitou esses riscos, quem sou eu para dizer que não quero esse risco aqui na igreja? E dizer: eu não vou ensinar sobre a graça porque isso é perigoso, o pessoal vai se desviar. Não vai se desviar. Os religiosos, eles vão sair para pecar livremente, mas eles já faziam isso escondido. Meus amados, nós temos que entender de uma vez por todas: transformar pessoas não é tarefa minha e não é tarefa sua. Diga assim para a pessoa do seu lado: não é sua tarefa transformar as pessoas. A nossa tarefa, como discípulos, como igreja, como corpo de Cristo, é amar as pessoas, aceitar as pessoas e conectar essas pessoas a Jesus. E Jesus vai restaurar essas pessoas. Todas as pessoas que são verdadeiramente conectadas a Deus através de Jesus,
Elas entram num processo de limpeza que durará o resto da vida delas. Mas cada pessoa, no seu próprio tempo, entenda isso? Cada pessoa é restaurada no seu próprio tempo, no tempo de Deus. Temos que aprender a ser pacientes com as pessoas que demoram mais um pouco para serem restaurados. Ah, mas eu fui restaurado rápido, isso aí está demorando demais. Seja paciente com as pessoas, como Deus tem sido paciente com você. Ou você não acha que Deus tem sido paciente com você? Deus tem sido muito paciente comigo. Ó, como tem sido paciente comigo. Então seja paciente com as pessoas, assim como Deus tem sido paciente com você. Às vezes, por falta de paciência com as pessoas nesse processo de restauração, nós terminamos interrompendo esse processo de limpeza e jogamos de volta na lama. Não, você não é crente de verdade, não. Você não muda, vai para fora. Simplesmente porque tentamos fazer o papel de Deus. Temos que ter mais paciência. Olha só o que Jesus falou em Mateus. É muito interessante isso aqui. Gente, olha só. Mateus capítulo 13, versículo 28 e versículo 30. Olha só. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, ou seja, no tempo certo, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Sabe o que tinha acontecido? A parábola que Jesus está contando, à noite vão lá os inimigos, o dono da seara, e jogam sementes de joio no meio da plantação de trigo. E de repente, quando começa a nascer, em vez de nascer só trigo, começa a nascer trigo misturado com joio. E aí os empregados daquele senhor da fazenda diz: o senhor quer que nós vamos lá e arranquemos o joio? E aí ele diz: não, de forma alguma. Por quê? Porque ele gosta do joio? Não. Ele diz: porque vocês não têm a capacidade de reconhecer o que é joio e o que é trigo. É isso que Jesus está dizendo aqui: olha, cuidado, porque vocês vão confundir. Vocês vão terminar arrancando o trigo no lugar de joio. Meus amados, o joio e o trigo, quando são uma plantinha pequena, eles são idênticos. Idênticos. Sabe quando é que você vai ter a certeza do que é um pé de joio e do que é um pé de trigo? Quando aquela planta fica adulta e ela vai frutificar. Porque o trigo frutifica, mas o joio não. E quando o trigo frutifica, ele inclina-se. E o joio permanece de pé porque não tem fruto nenhum. Por isso que ele diz: no tempo certo, eu vou mandar arrancar o joio e mandar queimar. E mandar recolher o trigo para o meu celeiro. Mas não se apressem. O que Jesus está dizendo é: tenham paciência, não se apressem em dizer isso é joio, isso é trigo, isso é joio, isso é trigo, joga esse fora, deixa esse aqui. Jesus está dizendo: vocês não têm capacidade de discernir direito. Cuidado, vocês vão terminar arrancando trigo no lugar do joio. Eu lembro que eu já fui um pezinho de trigo tão pequenininho que eu parecia um pezinho de joio. E quase que me arrancavam e jogavam fora. Eu lembro que em 96 foi quando eu cheguei em Parnamirim. Eu era só um adolescente, por incrível que pareça. Não vai ficar fazendo conta aí não, viu? Mas em 96 eu tinha 15 anos. E eu vim de um outro estado. E depois que cheguei aqui,
eu fiquei sabendo que o pastor lá estava para me disciplinar. Porque na cabeça dele eu não era trigo, eu era joio. Mas eu era só um adolescente sem muita instrução. E meu pai tinha um carro de som que anunciava as festas da cidade, mas nunca ninguém me disse que aquilo não estava certo. E eu lá no carrinho de som lá, dirigindo com 15 anos. Mas estava eu lá no carro de som anunciando, forró não sei o quê, e o pastor disse, eu vou escolher esse carro. Mas aí, como a gente vinha embora, ele disse, não, já está indo embora, deixa para lá. Mas eu não era um joio, gente, eu só era um triguinho pequenininho, sem instrução, sem orientação. Mas quase eu fui arrancado e jogado fora. Então cuidado quando você se apressar para dizer esse é joio, esse é trigo. Você pode estar querendo arrancar um pezinho de trigo que ainda vai frutificar. É o que Jesus está dizendo, olha, de forma alguma, deixa crescer junto. No tempo certo a gente vai saber quem é quem. No tempo certo eu mando arrancar o joio e queimar, e mando recolher o trigo para o meu celeiro. Então, meus amados, temos que ter paciência com as pessoas no processo de transformação. Terceira coisa que precisamos fazer, pega o seu esboço, pega a sua caneta, anota aí. Para nos tornarmos uma igreja para pessoas imperfeitas, precisamos estar dispostos a sermos alvo de críticas. Complete aí. Para nos tornarmos uma igreja para pessoas imperfeitas, precisamos estar dispostos a sermos alvo de críticas. Olha o que diz Atos capítulo 10, versículo 28. A quem se dirigiu, dizendo, vós sabeis que é proibido, isso é Pedro falando, vós sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, ou seja, que não seja judeu, que não creia nas mesmas coisas. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Esse texto, meus amados, ele mostra o que a tradição religiosa desprovida da graça de Deus tinha ensinado para Pedro. Mas esse texto também mostra o que Deus havia ensinado a Pedro. A tradição religiosa desprovida da graça de Deus tinha ensinado a Pedro que um judeu não deveria andar, nem se aproximar, nem conviver com alguém que não fosse judeu também. Mas o que Deus havia ensinado a Pedro foi que a ninguém, a nenhum homem, ele considerasse imundo ou comum. O que me chama a atenção não é que não considerasse imundo. O que me chama a atenção é quando ele diz assim, não considera nenhum homem comum. Sabe o que significa? Sabe o que Deus estava ensinando para Pedro? Todas as pessoas são especiais. É isso que o Evangelho da Graça ensinou para Pedro. Todas as pessoas, Pedro, são especiais, independente de serem judeus ou não. Independente de crerem no que você crê ou não, todos são especiais. Aí nós vemos Pedro com essa convicção e dizendo isso. Mas tem uma hora na vida de Pedro que ele vacila, preocupado com o que os outros religiosos vão dizer dele. Olha só, compare esse comportamento de Pedro com esse outro agora. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 e versículo 13. Paulo vai repreender Pedro publicamente, porque Pedro estava vacilando agora nisso. Olha só o que diz: porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, Paulo falando, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus. Continua o texto. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não judeus, porque tinha medo do que
do que os que eram a favor de circuncidar os judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. Até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Percebe o que estava acontecendo? Aquele mesmo Pedro que diz: porque Deus me falou que a nenhum homem considere imundo ou comum. Esse mesmo Pedro que já conhecia o que Deus havia ensinado para ele. Chega um momento que Pedro vacila e Paulo repreende. O que foi que aconteceu com Pedro naquele momento? O que foi que mudou tamanha convicção de Pedro? O texto diz: ele estava com medo da crítica dos outros religiosos judeus que estavam chegando agora perto dele. Enquanto aqueles outros religiosos estavam longe, Pedro agia como Deus havia mandado, comendo com os não-judeus, sentando à mesa com eles. Mas quando os outros judeus religiosos, tradicionalistas chegaram, Pedro ficou com medo do que eles iam dizer e voltou a agir como agia antigamente, excluindo aqueles que não eram judeus. E Paulo repreendeu. Pedro por um momento esqueceu de que ele e Paulo estavam construindo uma igreja completamente diferente da que existia. Ele esqueceu que ele e Paulo estavam edificando uma igreja onde os imperfeitos eram bem-vindos. Mas ele ficou com medo da crítica dos religiosos fundamentalistas. É por isso que aquela igreja que Paulo e Pedro estavam edificando estava ficando mal vista entre os religiosos da cidade. Atente para isso que eu vou dizer. Quando começarmos a pregar e viver o evangelho da graça de Deus, por um lado, os imperfeitos, os pecadores, os rebeldes, os desajustados, os problemáticos, os desobedientes, eles serão atraídos. Para onde Jesus andava, ele atraía os pecadores. Quando nós começarmos a viver e a pregar o evangelho da graça que Jesus pregava, nós vamos atrair essas pessoas, vamos atrair os imperfeitos, os problemáticos, os pecadores. Mas por outro lado, atente, os religiosos, os tradicionalistas, os moralistas, os legalistas, os que se acham perfeitos, se sentirão ofendidos e incomodados conosco. E aí eles vão nos criticar. Eles vão dizer: aquela igreja não cresce não, ela incha. Não é crescimento não. Ali estão pregando um evangelho falsificado, água com açúcar, é por isso que está cheio de abelha lá. Entre outras coisas que vão dizer, e que já dizem na verdade. À medida que nós ficarmos mais parecidos com Jesus e tivermos um ensinamento mais parecido com o ensinamento de Jesus, nós vamos começar a receber críticas parecidas com a que Jesus recebia. E se chegaram ao ponto de chamar Jesus de Beelzebu, príncipe dos demônios, você imagina o que serão capazes de dizer para nós? Mas nós não podemos fazer como Pedro fez naquele momento. Nós não podemos perder de vista o nosso alvo e começarmos a ser guiados pelo medo das críticas ou da opinião dos religiosos. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é construir uma igreja fundamentada na graça de Deus, onde os imperfeitos são bem-vindos. Qual o nosso alvo? É edificar uma igreja hospital. Uma igreja hospital, onde reconhecemos que estamos infectados com uma doença chamada pecado e que estamos todos em tratamento espiritual, a começar de mim. Eu não sou o enfermeiro-chefe desse hospital, eu sou um paciente desse hospital.
Jesus diz: eu vim para os que estão doentes. Ele veio para mim. Ele veio para você, se você admite isso. Então, se você é um pecador e reconhece que precisa da graça e da misericórdia de Deus, e está disposto a entrar num processo de tratamento espiritual, então essa igreja é o lugar certo para você. Amém? Que Deus os abençoe.